Olá, sejam bem-vindos. Você está na sala do Lighthouse. Lighthouse é um ministério voltado para a formação e capacitação de conselheiros cristãos. Estamos aqui de segunda a sexta-feira, capacitando, treinando e levando pessoas ao encontro melhor consigo mesmo. Lighthouse tem como objetivo trazer às pessoas uma capacidade de se identificar a dor do outro. Então isso é muito importante, que você, como um instrumento vivo, santo e agradável na mão de Deus, possa estar sendo um conselheiro cristão. É tão importante que você se torne um conselheiro cristão. Então vem com a gente, nós estamos buscando capacitar pessoas, qualificar pessoas e ajudar pessoas a se tornarem conselheiros cristãos. Será uma grande oportunidade para você crescer, desenvolver e ser um canal de bênção. Muito bem, vocês que estão entrando, bom dia, sejam bem-vindos e vamos aqui ouvir um louvor enquanto chegam. Todos vão chegando, estaremos, a doutora Adenilde já chegou, já está aí, e nós em breve, muito em breve, estaremos ouvindo. Então vamos espalhar, vamos pegar aí, clica no aviãozinho, meus queridos, e vamos mandar embora um monte de aviãozinho convidando pessoas para estar conosco. Amém? Então vamos estar divulgando, vamos estar falando. Como eu disse para vocês, hoje promete, hoje vai ser realmente um dia tremendo. Às 13 horas, às 13 às 14 horas, horário Brasília, nós estaremos com o pastor Amaro. Então tenho certeza que vai ser uma bênção. Ele é da Universal e trabalha com famílias, e ele vai estar falando sobre família, aconselhamento familiar. Ele também é deputado estadual por Paraná. E estaremos também com a doutora Karen Vondrasek, uma bênção. Ela, uma das coisas que ela trabalhou, a Bíblia Conselheira, né? Então, os comentários da Bíblia Conselheira é feita por ela, pelo Karl Kepler, que vai estar conosco também aqui, e por uma equipe da Sociedade Bíblica. Então, eles fizeram a Bíblia com um comentário, né? O comentário à Bíblia Conselheira. Então, há muitos estudos ali profundos, há muitas coisas muito interessantes que um conselheiro vale a pena ler. E nós já temos uma parceria aí com a Sociedade Bíblica quanto a essa Bíblia, da Bíblia Conselheira, é assim que eles, Bíblia de Estudo Conselheira. Então, é muito interessante nós podemos estar tendo essas parcerias, é muito importante isso, a parceria sempre é importante. Então, andar sozinhos nunca, né, gente? A parceria possibilita irmos mais longe. Parcerias faz com que a gente avance, né? Então isso é muito, muito bom. Então Deus está sem som para você, não sei se para os outros. Para mim é som. Aqui tá normal. Tá sem som para todo mundo aí, não sei como que está. Tá bem aí, Jacir? Para mim tá ok o som. Ademilson, beleza, para Ademilson tá ok. Beleza, então vamos já passar para Ademilson. Eu já vou apresentá-la, né? E para que a gente possa deixa eu ver aqui. Deixa eu chamar Ademilson. Ademilson para estar com a gente. Então, ok.
tá ok, Raquel? Ótimo. Então vamos lá. Ei, olha aí a doutora. Seja bem-vinda. É um prazer estar com a doutora Ademildes e é uma grande alegria. Nós vamos ter oportunidade de estar com essa serva do Senhor. A conexão dela está bem baixa, percebe? Já travou. E vamos ver como que vai ficar aí. Voltou. Ótimo. Então, a Ademildes é lá de Recife. Ela é uma das intercessoras do Ministério Lighthouse. É uma das pessoas que Deus tem usado para orar, para estar com a gente. É da área de restauração também há anos, né? Há anos trabalha com restauração da alma. Além de ser uma grande profissional, também trabalha nessa área. Então, de restauração, de rever, enfim. Nós tivemos o privilégio de conhecer a Ademilde exatamente nas andanças de aconselhamento pastoral. Foi por aí que nós nos conhecemos. Foi por conta de aconselhamento pastoral, foi por conta de restauração da alma que nós acabamos nos conhecendo, né? E começou tudo com a Ana, né? A pastora Ana, que já foi, tiveram ali esse contato. A pastora Ana é sua mentora também, não é? Isso, pastor. Nossa, É. isso. Então, isso é muito legal. Então, minha gente, nós vamos, nesse momento, vamos orar, pedir a bênção de Deus e que esse encontro seja um encontro bastante joia com a doutora Ademildes. Vamos orar. Pai querido, eu quero te pedir que teu Espírito Santo possa operar profundamente e que esse momento seja um momento gracioso, poderoso em nossas vidas. Que use realmente a vida da doutora Ademildes para trazer, ó Deus, aquilo que o Senhor quer para as pessoas, milhares e milhares de pessoas que vão estar vendo esse vídeo posteriormente. Isso eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus. Muito bem. Doutora, fala um pouco para nós, né, de você, do seu trabalho, do seu tempo de restauração, somente para que as pessoas que estão aqui nos acompanhando e outros que vão acompanhar depois possam saber um pouquinho sobre você. Ok, bom dia a todos, né, a todas que estão aqui. Eu sou Ademildes, como o pastor Nivaldo falou, Ademildes Marinho, sou aqui de Recife, apesar de ser baiana, mas eu moro em Recife desde que nasci, vim de lá e fiquei aqui. Então, a caminhada de restauração começou em 2002, né, no momento que eu estava totalmente fragilizada e cheguei a conhecer o Ministério de Restauração, que é o Rever, Restaurando Vidas, Equipando Restauradores. E aí a gente sempre está nessa caminhada de acompanhar, de evoluir, né, de se capacitar. E numa dessas aí, nós encontramos aí, né, a pastora Analice, o pastor Nivaldo, tivemos até um congresso, né, aí em Campo Grande, e aí nós estreitamos ainda mais. E a partir daí, a pastora Analice ficou como minha mentora, e a gente tem caminhado aí juntas para a graça de Deus, né, com a graça de Deus e para a honra dele. E assim, além da área ministerial, né, como o senhor colocou, eu estou na área, né, de psicologia. Eu tanto atendo na clínica, no consultório, quanto também na área educacional, né? Eu faço parte de um grupo educacional que é numa faculdade e lá eles têm esse serviço que é de apoio e suporte ao aluno. E aí, esses últimos quase 2 anos, a gente tem, né, vivenciado muito essa questão do luto, das perdas, e precisei, né, me capacitar ainda mais. E aí a gente foi para algumas temáticas, alguns treinamentos nessa área aí do luto, né, consolo em tempos de dor. Isso é importantíssimo.
Que legal. Lenildes, eu gostaria que você pudesse, né, estar trabalhando com a gente, conversando com a gente. O que as pessoas que estão nos ouvindo, o que elas precisam entender a respeito sobre como lidar com o luto? Esse processo de lidar com o luto. Nós que estamos aqui desse lado, gostaríamos de saber como fazer isso, como trabalhar. Ok. É uma temática desafiadora, muito importante, porque muitos perdem, né? E passam por momentos de grande dor, né? De muita saudade, e muitas vezes podem ficar confusos, apáticos, sem saber que passos a caminhar, né? Parece que a caminhada parou e não vai mais acontecer mais nada de bom. E assim, ontem eu estava ouvindo uma palestra também nessa área, e eu achei tão interessante que, como o senhor colocou, o luto é um processo. E muitas vezes as pessoas compreendem ou sentem naquele momento que estão vivenciando isso como se fosse uma morada. Nunca mais eu vou sair dessa, nunca mais eu vou sair dessa tristeza. E aí o que ela trouxe foi justamente isso. O sofrimento, a tristeza é uma estrada. Estrada é algo que a gente passa, a gente não vai ficar lá fixado. Agora, no momento que a gente vivencia, e aí se a gente for lá para o Salmo 23, né, o que é que ele diz? No vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Então, isso me faz pensar de que nós somos humanos, nós somos cristãos, mas a gente passa por vales, e vales da sombra da morte, né? Então, assim, nesse momento, a gente precisa, como o amigo, como o conselheiro, como um terapeuta, a gente precisa entender que o luto é o sofrimento emocional intenso, né? E é uma profunda angústia mental que é experimentado como resultado de perdas, né? Mais do que uma mera tristeza. O luto, ele afeta o indivíduo em todos os níveis, físico, né, emocional, psicológico, social e espiritual. E aí é o processo de elaborar essa dor, né, da despedida de alguém, no caso de morte, e integrar, né, uma integração da falta da pessoa que se foi, né, para dar continuidade à sua própria vida, continuar cuidando da vida dos que permanecem vivos. Então é preciso a gente compreender que acontece. Mas aí o luto é só quando há morte? Nem sempre, né? A gente tem alguns lutos, né, que também nos levam para essa sensação de perda. E se a gente pode elaborar luto, né, por perdas de bens significativos, né? Perda de um emprego, alguém que estava naquela repartição há tantos anos e de repente é descartado, é desligado. É um luto que a pessoa passa. Né? Um divórcio, né? Não deixa de ser, porque aquela pessoa com quem você escolheu e de repente você não está mais, você perdeu aquela relação. Mudar, de repente, assim, de país, você perde a sua referência, né? Os refugiados têm essa questão de lidar com esse luto, de estar distante da sua pátria, né? Do seu povo, da sua cultura. E quando é também o luto por morte, temos a morte de pessoas queridas, pessoas significativas, que às vezes elas são significativas, mas talvez a dinâmica da família, às vezes, ou da relação, nem sempre trabalhou para uma relação saudável, mas aquela pessoa era significativa, né? Sim. E também perdas que as pessoas hoje, às vezes, acham que é muita bobagem. Perda de animais de estimação, né? Sim. Tudo depende do vínculo que a pessoa tinha com aquela situação que se foi. Né? E a gente precisa compreender isso. Legal, você usou uma expressão legal aí, que tudo depende do vínculo, é a profundidade, né, do relacionamento afetivo, é o quanto
de afeto essa pessoa disponibilizou e nós disponibilizamos para essa pessoa. É o significado profundo que essa pessoa tem para nós, não é verdade? Isso. Então, se você tivesse que definir o que é o luto, como você definiria para nós? Como a gente estava falando, né? É esse processo em que eu vou passar realmente por esse sofrimento muito intenso. Uhum. A gente tem uma ideia e assim, a gente não foi feito para perder, né? Nem para morrer, né? Então é uma angústia mental muito grande mesmo, né? E é muito mais do que uma simples tristeza, né? Ela vai mexer com o nosso físico, se a gente for perceber quando a gente está passando por esse vale da sombra da morte. Os sintomas físicos, né? Sudorese, fadiga, palpitação, náusea, problemas digestivos, imunidade reduzida, infecções frequentes, perder ou ganhar peso, são alguns sintomas, né, do luto físico aí. Os emocionais, a gente pode entender tristeza, que é uma tristeza muito profunda, né? O estresse, porque são tantas coisas que a pessoa tem que lidar, além da perca da pessoa, tudo muda, né, na vida da pessoa, a dinâmica da família, as questões financeiras, a organização em si, como é que vai ficar sem aquela pessoa. O choque, né, muitas pessoas ficam tão apáticas, paralisadas, a ansiedade, a culpa, muitas vezes a pessoa se sente culpado, né? Porque não estava ali junto, porque não aproveitou o último momento, o último passeio, a última conversa, né? Eu deveria ter feito mais. A raiva, muitas vezes vem o sentimento da raiva, né? Sim. Porque ela não fui eu, porque, né? E essa raiva às vezes até é projetada para Deus, mas Deus, por que tu deixaste isso acontecer? Por que tu levaste essa pessoa, né? O medo, e principalmente quando a gente não tem muita autonomia e dependia muito daquela pessoa, a gente acha que não vai conseguir fazer mais nada, não vai dar conta sem aquela pessoa, então tem muitos medos, né? E isso é preciso estar atento a todos esses sinais de alerta, para que esse luto não passe a ser um luto complicado, Sim. né? Quando há muita dificuldade de seguir em frente, quando há dificuldade, né, de desprendimento, vai ter muita mais amargura, sentimento de que a vida está vazia, né, sem a pessoa que se foi, problemas em aceitar a morte, né? Então, são alguns fatores que a gente precisa, desde o início, ir identificando e cuidando. Para que ele não chegue também a ser um luto patológico, né? Em que, quais são alguns sintomas desse luto patológico? A pessoa começa a alucinar com a pessoa que se foi, né? Períodos de emoções muito fortes, desejo veemente de que a pessoa volte, a negação sempre. A negação é um dos estágios do luto, mas ela perdurar não é saudável, né? Deixa eu só interromper um pouquinho, É. aproveitar que você já está entrando em alguns aspectos patológicos, que eu acho bastante importante entrar, porque aí que eu vejo a interface do conselheiro cristão, né, que é uma das perguntas que eu quero fazer lá. Você já vai pensando, né? Como um conselheiro cristão pode cooperar, né, com uma pessoa que está enlutada. Mas antes eu gostaria de colocar para você, aqui para nós, que você entrou no aspecto patológico e eu quero que você continue, mas eu acho que, eu entendo que, não é eu acho, eu entendo que a importância do conselheiro cristão entender essa interface com a ciência. Então, ao conselheiro cristão, mas ao profissional que vai pegar os aspectos mais patológicos, que é o psicólogo, né? Tem o psiquiatra também, caso seja necessário, o psicólogo vai orientar essa pessoa para o psiquiatra. Mas
tem a ver tudo com o início, né? O como essa pessoa lidou aí nesse começo. Então, eu gostaria que você trabalhasse exatamente essa passagem, não é? Para o patológico. Isso que poderia não vir a ser, não se transformar no patológico, mas acaba se transformando. Como é isso? Então, é importante você se perceber quando está passando por esse momento, se essa tristeza, né, está muito, né, que nada mais lhe tire um pouquinho, né, e te traga um pouquinho mais para outra realidade, é a questão da solidão intensa. Não quero mais, né, a pessoa fica com medo até de se relacionar e de perder outras pessoas e fica nessa solidão intensa, se isola, né, esse afastamento de tudo que traz a lembrança daquela pessoa que se foi. Então, são alguns aspectos que você precisa estar identificando. Aí, como seria para não chegar a esse ponto? Né? E aí, como o papel do conselheiro, do amigo, do familiar que está ali perto, eu creio assim, que o papel do conselheiro, o mais assertivo, não é dar conselho, é consolo. Eita, lindo, lindo. Consolo, né? Consolo é estar ali perto, é sentir com outra pessoa. Se for preciso, em até alguns momentos, você pode até chorar com essa pessoa. Porque não tem palavras mágicas que a gente vai dizer, nem a gente pode acelerar o processo de luto das pessoas. Cada um tem um ritmo, tem um jeito de ser, tem uma rede de apoio. Então, cada um vai reagir de forma diferente, né, de acordo com as reservas que ela tem aí emocional e espiritual. Então, assim, é importante que a gente dê conta disso aí. Muitas vezes você não vai precisar falar muita coisa não, só o teu silêncio, só o teu ombro ali para aquela pessoa chorar, e aí você está perguntando, trazendo, né, favorecendo que ela possa expressar, né, como foi que aconteceu, como é que você está se sentindo, qual é o momento do dia que é mais difícil, quais são as situações que você está sentindo mais dificuldades. Então, a gente vai puxando para que a pessoa possa cada vez mais expressar. Expressar, né? Porque, assim, é tanta coisa, é tanto sentimento aí puxando a gente, né? Ficando pesaroso. E a gente precisa esvaziar dessa dor profunda para que a graça do Senhor possa descer e penetrar dentro da gente e poder trazer novamente. O que é que diz lá no Salmo 30, né, no versículo 5? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E aí, queridos, a noite do luto não é tão rápida. Para alguns pode ser horas, para outros pode ser dias, para outros pode ser semanas, meses ou até anos. É importante que a gente entenda e compreenda o funcionamento daquela pessoa, como era aquele vínculo, né? O que é que mais está afetando aquela pessoa. E aí, pensar naquela estrada, que não é uma morada, é uma estrada que a gente vai passar. E um momento, né, essa graça de Deus vai inundar e vai trazer novamente alegria, né? Lá no versículo 11 do mesmo capítulo, ele vai dizer assim: tu mudaste meu pranto em dança alegre, afastaste de mim, né, a tristeza e me cercaste de alegria. Então, são essas palavras de esperança que o conselheiro, que o amigo pode trazer, porque a pessoa fica muito sem esperança, né? Fica desesperançada. E são palavras de esperança que a gente pode trazer. Não é conselho, faça assim, faça assim. É trazer à memória, né, aquilo que dá esperança. Né? E tem tantas palavras do Senhor que traz esperança para nós. Que Né? legal. Eu achei muito interessante, Denise, quando você coloca
a respeito, não é morada, né? Não é morada. O patológico vai emergir quando você percebe que o teu aconselhando está fazendo uma morada no luto. Não é verdade? Aí a coisa vai... É nesse momento, eu entendo, não sei se você concorda, que o conselheiro ele precisa ter humildade para orientar para um profissional. Porque está fazendo morada, ele não está conseguindo sair daquela dor, está difícil para ele, e ele precisa de uma ajuda profissional, de uma escuta profissional, para ajudá-lo nesse momento. Não é verdade? Então, isso é verdade. vai ser... para mim, assim, eu entendo que seria muito importante que a gente possa estar, o conselheiro e o profissional, caminhando bem juntos, né? Bem eu gostaria de dizer para vocês que estão com a gente, e eu quero agradecer, que vocês possam estar fazendo alguma pergunta aí no chat para a gente, para a Denilde estar, e vocês interagindo com a gente aqui, conversando com a gente. Isso ajuda muito, né? Então, a gente aqui ganhar um pouco mais, trazer um pouco mais de conhecimento, né? Fiquem à vontade. Nesse processo de luto, sabe, pastor? A gente não pode apressar, cada um tem o seu ritmo, mas tem algumas tarefas desse luto que a pessoa vai lidar com elas. E a gente está ali como apoio, ou no caso, quando a parte espiritual em si só não vai dar conta, a gente encaminha também para o profissional. Quais seriam essas tarefas, né? Aceitar a realidade da perda. Não é simples, não é fácil, né? Essa é a primeira tarefa, encarar a realidade de que a pessoa está morta, que ela se foi e não vai voltar mais, né? Essa é a primeira tarefinha. A segunda é processar a dor do luto. Né? É necessário que esse enlutado ele passe pelo sofrimento do luto para ter resolução dele. Né? Qualquer coisa que continuamente permita que a pessoa evite ou suprima a dor pode prolongar esse luto. Então é nesse momento, ao contrário do que as pessoas têm uma cultura muito, nós temos uma cultura muito da esquiva, do não tocar no assunto, de pegar logo todos os pertences da pessoa e dar fim, né? E a gente precisa desse momento de olhar, de rever fotos, de trazer à memória momentos bons, né, com aquela pessoa, de falar sobre a saudade que está sentindo, de trazer, né, os últimos dias que você estava ali com aquela pessoa. Tem memórias delas, né, que fazem, parece que ela estava prevendo, porque me disse de uma forma que nunca eu tinha ouvido falar, né, me tocou ou me olhou de uma forma que eu nunca tinha me sentido antes. É como se já estivesse despedindo. Isso é tão importante que a pessoa expresse essas memórias que ela tem, né, daquela pessoa. Isso é importantíssimo. Gostei muito. E quanto mais a gente vai falando, mais a gente vai se esvaziando e essa dor vai saindo. Né? Gostei muito disso. Desculpe mais uma vez me interromper, gente. Pode ficar à vontade. Eu acho que esse aspecto agora prático que você trouxe é fundamental, porque nós estamos perdendo a condição do processo luto naquele momento do enterro. Antigamente, ele perdurava, as pessoas tinham aquele momento ali de trabalhar isso. Agora, com a Covid, ficou pior ainda, porque em 2 horas as pessoas já querem enterrar. Tem que enterrar, né? Tem que enterrar. Só que o que está me parecendo é que as empresas, as funerárias, já encontrou nisso uma possibilidade de diminuição de custo, porque ela não precisa ficar a noite toda com a pessoa ali, aberto, tendo também a questão de funcionários. Então, rapidamente já
E isso impede as pessoas de processar, de fazer esse tchau, Isso. tchau. De É o despedir, despedir, exatamente. né? Isso é importantíssimo. Devido à Covid, devido a esses protocolos sanitários, realmente muitos foram enterrados assim, videoconferência, né? Nem pôde estar ali, nem pôde estar nos últimos dias no leito com a pessoa, não sabe como é que foi, só recebe a notícia. Então, assim, isso dificulta ainda mais, né, a esse processo, Uhum. né? Porque a pessoa não teve esse tempo de olhar, de tocar, de se despedir, de chorar junto ali. Isso é importantíssimo. Apesar da gente viver numa época em que é se colocado de que nós não precisamos, nós não devemos mostrar nossas fraquezas, mas tristeza, nesse sentido, é importantíssima ela ser elaborada, ela ser trabalhada, ela ser tratada, para que aquilo não cronifique, aquilo ali não venha, né, se tornar patológico. Então é importante. Até para as crianças também. A gente não pode ocultar ou dizer bem depois, mas a gente precisa chegar próximo, falar Uhum. na linguagem que a criança pode compreender e colocar para ela o que aconteceu, né? Se ela quer, no caso, quando não é Covid, se ela quer ir se despedir, né, daquele ente querido, né, ou se trazer fotos para rememorarem juntos, chorarem juntos. Eu estou chorando, mas eu estou bem. Eu tenho certeza de que Papai do Céu está com essa pessoa, um dia a gente vai se encontrar, mas é só a saudade. E está sempre trazendo isso, e é normal, é saudável você chorar. Que O legal. contrário é que não é, né? Sim, verdade. Esse processo de luto é um processo do desapego, né? Isso. Esse processo de desapego. E eu identifico, pelo menos, três aspectos do desapego, que é o desapego intencional. Intencionalmente, eu chego a uma maturidade através do meu conselheiro, através da minha oração, da minha meditação, do meu encontro com Deus, da importância da entrega, né? Da importância da intencionalidade para o processo, para que eu dispare o processo de luto na minha vida. Porque se é Uhum. processo, nós estamos falando de sistema, nós estamos falando de algo sistêmico, não é? Então, Isso. o processo ele precisa ter o start, ele precisa iniciar. Então, a intencionalidade entra muito fortemente nisso. E é muito importante que nós possamos abordar esse aspecto, Adenilson, a intencionalidade no processo. O que você acha? Sim, porque assim, tudo parte dessa intencionalidade mesmo, né? O que está me levando a não querer aceitar a realidade? Ou eu aceito e o que é que eu posso fazer? Continuando essas tarefas, né, desse luto, né? Ajustar-se a esse mundo sem a pessoa que morreu. O que é que eu tenho que fazer? Né? Como é que eu vou fazer? Né? Existem vários ajustes, né, externos que vai precisar se dar com aquilo ali, depois daquela pessoa, né? Porque a gente continua com a vida. Enquanto a gente está aqui, a gente precisa dar continuidade. Eu preciso resgatar dentro de mim a intenção de continuar a viver, né? Porque é uma dádiva do Senhor. E a intenção também de pensar nos que estão vivos ao meu redor. Quando é um pai ou uma, né, que falece, uma mãe, os filhos continuam vivos e eles precisam de atenção, eles precisam de cuidado, né? Sim. A família precisa e a gente não pode ficar só lá e os que estão vivos estão recebendo o mesmo tratamento ou assim, estão sendo considerados como se não existissem mais. E a gente precisa ter essa intencionalidade de resgatar, de trabalhar esse luto, elaborar, colocar para fora e receber e trocar novas realidades, né? Encontrar uma outra tarefa que é o encontrar conexão duradoura
com essa pessoa que morreu em meio ao início de uma nova vida. Né? Então, assim, o enlutado, ele nunca vai esquecer completamente daquela pessoa. Não vai. Não dá amnésia, né? Só quando entra num processo de doenças, né, demenciais. Mas, assim, aquela pessoa era tão valiosa em sua vida e ela nunca vai retirar totalmente o investimento em sua representação, né? Então, assim, a gente não pode extirpar aqueles que têm sido próximos de nós, né, de nossa própria história, por atos, né, psíquicos prejudiciais à nossa própria identidade. Então, assim, nós não vamos apagar aquela pessoa da vida da gente, não. A gente só vai com o tempo, com o apoio, com o processo, a gente vai conseguir administrar, né, entre essa dor e a nova realidade. E a nova realidade, né? Eu posso dizer, né, porque eu passei pelo luto, e a minha primeira esposa que já faleceu. E eu me lembro que eu racionalizei bastante, e muito. E foram anos, depois, no rever, e fazendo ministrações, etc., é que eu pude entrar em contato com a realidade e chorar a dor. Mas já era casado. E o quanto de dano isso trouxe para mim e para as pessoas que estavam ao meu lado, porque eu não tinha chorado a minha dor, eu tinha pregado no dia, eu racionalizei, eu blindei de sentir a dor da perda. Então, aquilo foi... se por um lado eu não caí em depressão, isso e aquilo, por outro lado, eu blindei de tal forma, racionalizando, de tal forma que, ao mesmo tempo, ao fato de blindar-me, eu também não possibilitei o dar, o ser sensível. E isso foi prejudicando tanto a mim, como a Ana, meus filhos, enfim, as pessoas que estavam ao meu lado. Por quê? Porque eu tinha algo dentro de mim, né, ainda não tratado. Eu tinha uma dor não resolvida, eu tinha um luto não resolvido, e que precisava ser resolvido. E é por isso que o time de uma pessoa, por exemplo, no caso que eu fiz, o meu movimento psicológico foi blindar, foi criar um núcleo duro, não é? O meu time demorou mais de tratar. Quanto mais o fato de a gente ter o conselheiro, não é? E a gente, como pastor, acaba não tendo isso com facilidade, e a gente acaba não abrindo com facilidade. E também naquela época, quando eu tinha 28, 29 anos de idade, não era tão divulgado a ideia da presença do conselheiro. E então, mas o fato é que aquilo ficou grudado dentro de mim. Aqui já em Campo Grande é que eu tive um momento de expressar, de vazar a dor, vazar a tristeza e vazar esse luto. É muito importante esse aspecto. Quem não consegue, é preciso passar por um aconselhamento, eu preciso falar da minha dor. Né? Tá certo? Então, foi uma coisa. Só, Danilo, alguém perguntou a respeito do uso aí de preto e tal, né? E o Cristiano Brian, ele falou me parece que houve uma perda e as filhas tiveram esse contato com esse luto e tiveram mais facilidades de atravessar o luto. Muito legal, é isso mesmo. Não omitir, ajudar a criança a ver na linguagem dela, do que ela pode, né? Dizer, olha, foi para o Papai do Céu, tal, coisas assim. Há algumas linguagens que é fácil para dizer para a criança que ela vê, dá o tchau, né? Que é o seu último adeus. Mas a pessoa aqui está colocando, a Ivonilde está colocando, a respeito, né, do vestido de preto e tal. Eu vejo que antigamente realmente havia essa prática, né? Mas eu vou colocar aqui a minha impressão nisso, que o ser humano sempre trabalhou
de lidar com o luto de alguma maneira. Eu sempre achei interessante, nunca vi um estudo sobre por que, que a gente joga, pega a terra e joga em cima do cara, no buraco do, do, lá do túmulo, né? Por que que agora pega, não joga terra, joga pétalas de terra? O ato de jogar, o ato de desprender, né? Então, o ser humano, ele foi desenvolver algumas coisas, algumas práticas para lidar com esse luto. Eu só acho, Ivonildes, na minha concepção, eu vou dar meu pitaco aqui, que usar o preto por muito tempo é o patológico. Vou até usar e tal, para demonstrar. E antigamente usava para o resto da vida, não era? Exatamente. Até Você. era a impressão que se ficava, né? Eu sou viúva, ou eu sou viúva e acabou, né? Exato. E se a gente for para a psicologia das cores, né, o preto é ausência de cor. Olha. Então eu estou dizendo que a vida não tem mais nenhuma cor para mim. Uau. Né? O preto tem esse significado, né? Que não existe cor. O preto em si realmente é a ausência da cor. Né? Então, assim, quando eu coloco aquela vestimenta totalmente preta, e hoje não é mais, hoje eu vejo mais o preto sendo utilizado para disfarçar, né, gordurinhas a mais, né, emagrecer, deixar mais elegante, mas antes realmente tinha esse peso de demonstrar que está triste e que não existe mais cor para mim. A vida não existe mais. E não é assim. Quem partiu, né? Quem foi para o outro lado da eternidade foi alguém. Mas enquanto a gente está do lado de cá da eternidade, que é nessa vida aqui, né, humana, a gente precisa continuar, viver e encontrar cor novamente, encontrar outras formas de lidar com a realidade, né, no dia a dia, até porque outras pessoas também dependem da gente, não só a gente, mas outras pessoas também dependem da gente, né? E aí eu acho que, pensando em luto, temos também aí, né, uma autora que é Elizabeth Kubler, né, Ross, ela vai trazer alguns estágios desse luto. E aí, quando eu coloco aqui esses estágios que ela traz, não quer dizer que é primeira etapa, segunda etapa, elas podem acontecer de forma alternada, elas podem acontecer de formas combinadas, né, juntas, mas elas acontecem e cada um tem um jeito de vivenciar isso. A primeira é a negação e o choque, né? Intelectualmente, o indivíduo pode compreender a perda do seu ente querido, mas as suas emoções podem não experimentar a dor ainda. Aquilo que o senhor trouxe, né? Sim. Em relação a você. Eu entendi que a pessoa não ia mais existir, mas a emoção ficou lá trancada, né? E aí, nesse estado de dormência, pode se sentir como se a morte ou a perda não fosse real. Tem a raiva e a culpa, o momento da raiva e da culpa, né? Uma vez a realidade dessa perda começa a ceder, aí a pessoa pode experimentar sentimentos, né, intensos de raiva. Muitas vezes essa raiva é direcionada a Deus, porque a gente tem, Deus é o dono da vida, Ele é quem dá, Ele é quem tira, mas Senhor, por que tu me deixasse, né? E aí eu lembro muito de um palestrante num congresso de Rever que teve alguém que estava mas tão doído, tão doído, tão doído que assim, ele estava totalmente com raiva de Deus, né? Não admitia Deus ter tirado o seu filho. E aí aquele pastor, usado por Deus, trouxe algo tremendo, que ele disse assim, essa dor que você está sentindo, Deus sabe exatamente como é, porque ele também perdeu o filho dele. Uau. Ele sabe o que é perder alguém. Poxa, lindo. E aí, nesse momento dessa raiva, dessa culpa, né, uma pessoa de luto, ela pode se tornar realmente essa pessoa pesarosa, com memórias do que foi perdido e pode se afastar por um tempo. E aí a culpa
ela acompanha muito as pessoas. Ah, porque eu não levei para o hospital naquele instante. Ah, porque eu não estava naquele momento. Ah, porque eu dei ordem para o hospital ou para a equipe médica fazer tal ou não procedimento. E a pessoa, como se a gente tivesse o dom da vida nas nossas mãos, não é? Mas não é. Não. Tudo está nas mãos do Senhor, o controle é dele, né? Pode haver a permissão dele para a gente não estar mais com aquela pessoa, né? Tem o momento da barganha, né? Em caso de morte ou perda iminente, né? Ou de um casamento, ou de alguém, a pessoa pode barganhar com Deus, né? Por si mesmo, ou por aquele ente querido, né? Vai fazer trocas, já eu faço assim, o senhor me faz assado, né? E aí, durante essa fase, ela pode recorrer a Deus e tentar negociar a sua situação, né? Tem o momento da depressão. A dor e a perda são finalmente sentidas durante esse estágio. É onde a pessoa fica. E aí, quando a gente pergunta como é que está, as pessoas dizem, eu não consigo nem sair da cama. Eu não consigo mais me levantar para fazer nada, eu quero estar naquele quarto escuro, né? Só para ver se, às vezes, a tentativa é de que o sono possa fazer a vida passar mais rápido e não acontece assim, né? Quando é uma mulher, ela pode chorar incontrolavelmente, mas os homens também podem, né? Vamos acabar com essa cultura de que homem não chora, né? É um momento de instabilidade emocional. Muitas pessoas se sentem perturbadas e perguntam se a vida um dia vai voltar à normalidade, né? E essa pandemia tem trazido muito isso, né? O novo normal. A normalidade, né? A gente vai se adaptar à nova normalidade. E ela, A gente vai pensando em outras respostas de como lidar. E aí é importantíssimo, é lembrar daquilo que a gente falou lá do Salmo 30, né, que o choro passa, a alegria vai voltar, e essas palavras de esperança. Lá em Isaías 61, né, a gente vai ver que o nosso Deus é aquele que troca, né, as cinzas por vestes de louvor, né? A tristeza por alegria, né? E ele tira de nós esse espírito deprimido. bem, Ele tira de nós esse espírito deprimido. essa é a grande esperança no aconselhamento cristão, porque nós contamos com o doador da vida, não é verdade? E somente realmente o Espírito Santo, e por isso eu trabalho muito, Denilson, que o conselheiro cristão, ele precisa ter intimidade com o Espírito Santo. Com E certeza. senão ele não consegue, por exemplo, essa resposta, essa fala do pastor como conselheiro, quando ele faz, eu achei fantástico você falar isso, porque o conselheiro ele precisa estabelecer uma empatia com o aconselhado. E o pastor, ele conseguiu estabelecer uma empatia a partir do próprio Deus para onde estava sendo projetada a dor. Uhum. Né? Então, eu achei fantástico isso. E o conselheiro, ele precisa ter essa sabedoria de entender que o Espírito Santo está nessa relação entre eu, conselheiro, a pessoa e o Espírito Santo. Como Isaías 9,6, ele é um maravilhoso Uhum. conselheiro, Conselheiro. príncipe da paz. Imagina que o que nós temos é o conselheiro e o príncipe da paz. E ele diz: a minha paz eu vos dou. Eu te dou essa paz. Então, levar essa pessoa à esperança, a entrega, não é? Entregar, eu te entrego, Deus. Isso. Esse desejo, Entregar, né? falar, escrever. Escrever, Escrever, até mesmo para aquela pessoa que se foi, não que a gente vá puxar a pessoa de volta, não, mas entrega a Deus. entrega. Deus é que está nessa conexão aí, Exato. onde essa pessoa está, entrega, né? Fala para Deus, verbaliza, expressa Exato. isso que está aí E dentro. isso que eu falo de um desapego intencional.
Uhum. Né? E tem o desapego que é o provocado, quando o conselheiro está ali provocando, fazendo uma provocação, uma inquietude no seu aconselhando, para que ele possa fazer isso. Então, eu acho Uhum. muito importante isso. Então, eu acho, assim, nós estamos quase chegando no final, né? E É, o tema é realmente é fantástico. gostoso, né? É gostoso da gente trabalhar porque sempre está ajudando e a pessoa vai se identificando, né? Sim, Mas todo esse processo aí culmina no último estágio, que é a aceitação. boa. Né? E essa aceitação, onde finalmente a pessoa enlutada começa a chegar, né, a termos com a morte ou a perda que sofreu. E aí a pessoa é capaz de expressar sua dor em palavras, né, e falar abertamente sobre o assunto dessa perda. Toma medidas para organizar sua vida, preencher novos papéis e se reconectar, né, com a família e com amigos. A verbalização ela serve como sinal-chave da aceitação. Então, o nosso papel como conselheiro é justamente puxar para essa pessoa verbalizar. E aí, tem algumas perguntinhas que podem nos ajudar nesse sentido. Quem morreu? Como isso aconteceu, né? A morte foi inesperada ou traumática, né? Como foi? Foi um acidente? Foi Covid? Foi suicídio, né? Como você descobriu a morte desse seu ente querido? Como é que você recebeu essa notícia? Quando a pessoa remonta, vai lá atrás e volta a fita, ela começa a vir à tona as emoções e aí ela vai colocando, né? Onde estava você quando aconteceu essa Uau. morte, né? Como você se sentiu após a morte dessa pessoa? O que é que está sendo mais difícil, né? Que emoções você já teve desde essa morte, né? Que sentimentos são mais recorrentes? E é uma montanha russa. Tem dia que o enlutado está bem, tem dia que ele está para baixo, e a gente tem que respeitar esse ritmo, né? Uhum. Como era o seu relacionamento com essa pessoa que se foi, né? Como é que está o relacionamento com os que estão hoje ao seu redor? Você está conseguindo se conectar? Está conseguindo falar do que está sentindo para mais alguém, né? Quando foi a última vez que você falou com essa pessoa? Que assunto vocês falaram? Então, são dicas para a gente ir puxando e a pessoa ir expressando, né? Quais são os melhores, os piores momentos hoje na tua vida em relação a isso, né? Tem pessoas que de manhã é o pior horário. Eu atendi há 2 meses atrás um garotinho de 12 anos e ele estava assim, ele disse, o pior momento é ir para a escola. E eu disse, por quê? O que é que acontecia lá na escola? Porque eu sei que meu pai não vai mais me buscar. Uau. Entende? Tudo tem uma conexão, um E vínculo. E a dor, gente precisa compreender. E dor, e dor. Meu e Deus. dor, né? Então, Uau. são dicas que a gente vai trazendo Meu para que a Deus. pessoa possa se expressar, possa ir realmente processando, né, e elaborando esse luto. Porque é uma experiência única, cada pessoa tem uma forma, né? E as etapas, elas não são vivenciadas assim linearmente, pode acontecer uma, pode pular para outra, pode voltar para aqueles estágios, né? É, podendo experimentar em ordem diferente esses estágios, né? E o nosso papel de conselheiro é muito mais de consolo do que de conselho, Excelente. Vamos né? fechar com essa frase, porque Uhum, não há mais tempo para mim, para nós, certo. né? E o Newton fez aqui uma colocação que eu acho muito importante como ele lidou com o luto dele, né? Então, que foi expressando a dor através de uma gratidão ao Senhor. Então, essa dor foi Uhum. elaborada. Isso. Então, e também tem o aspecto do luto que ele vivenciou, porque tem um aspecto do luto prévio, que você sabe, Antecipado, né? o antecipado, que você sabe que vai ter uma perda, e você vai, até o momento que você também não suporta mais que a pessoa esteja suportando dores.
Bem, não dá nem para entrar aí, né, Ademir? É, Aí é é, muito grande. A gente teria que ter um é. outro momento, né? Um outro É um momento. outro momento para a gente falar desse luto prévio, Aham. né? Esse luto É. A gente só antecipado. tem que ter cuidado para não reagir com essa pessoa que ainda não foi como se ela já tivesse ido. Exato. Aí a sua mentora aí dizendo que consolar é melhor que aconselhar. É isso aí a frase, tá Isso, vendo? isso. Então, eu quero Ótimo. agradecer, Ademilson, a sua participação, dando o start na Semana do Conselheiro. Que bom. Muito Eu que obrigado agradeço também. mesmo. Nós vamos ter outras oportunidades para estar trabalhando esse tema do luto, né? Uhum. Principalmente esses três aspectos que eu anotei aqui hoje de manhã, assim que nós conversamos, e me veio à mente que luto e os seus desapegos. Dá até um nome de um livro aí. Mas, Nada. mas Eu quem agradeço ao convite, né, e a todos que estavam aqui nos prestigiando, né? E aos que vão ouvir ainda, né, que vão exato. assistir. Nós vamos deixar gravado, tá? Eu tenho só um minutinho Uhum. mais. Vamos deixar gravado. E você dê um like lá no. Siga o Lighthouse, divulgue o nosso Instagram para que a gente possa ir crescendo. E será uma grande oportunidade, uma ajuda que você dá para nós do Lighthouse, formando e capacitando conselheiros. Deus abençoe a todos. A todos. Hoje, às 13 e às 14 horas, vamos continuar com a Semana do Conselheiro e também teremos à noite a doutora... Aconselhamento familiar, né? Às 13 Isso, horas. aconselhamento familiar com o Pastor Amaro, pastor né? Amaro e à noite, às 20h30, com a doutora Karen, falando sobre os amigos de Jó. Muito bom. Deus abençoe, gente. Obrigada. Fique na paz. Amém. Até daqui a pouco. Até.